Bom, existe uma questão que está sendo bastante debatida atualmente, que é a questão do colapso populacional. Existem várias pessoas comentando sobre esse assunto hoje em dia, de que o maior problema da humanidade daqui a alguns anos não vai ser o aumento populacional, como muita gente acha, mas sim o colapso populacional. De que no fundo, a quantidade de seres humanos no planeta Terra vai começar a diminuir. E uma das pessoas que tem mais comentado sobre esse assunto atualmente é o próprio Elon Musk, que volta e meia ele tuita alguma coisa comentando sobre essa questão, de que o colapso populacional será a maior ameaça para a civilização, ou de que o colapso da taxa de natalidade será o maior perigo que a civilização vai enfrentar, e de que ele está fazendo o seu melhor para conseguir ajudar essa crise. Não à toa o cara tem 9 filhos atualmente. E na verdade essa teoria do colapso populacional ela vai totalmente contra o que muita gente acreditava até então. De que por muitos séculos o crescimento populacional tinha acontecido de uma forma exponencial e que muito provavelmente isso iria continuar acontecendo pelos próximos anos. Até um dos grandes defensores da crise que poderia ser causada pela superpopulação era o Thomas Malthus. Esse cara aqui, que foi um economista inglês, que ele dizia que basicamente a população estaria crescendo de uma forma geométrica, ou seja, de uma forma exponencial, enquanto a produção de alimentos estaria crescendo de uma forma aritmética, ou seja, de uma forma linear. Então no futuro as pessoas morreriam de fome, porque teria muita gente para poucos alimentos. Essa era a teoria desse cara. Só que isso acabou caindo por terra, porque o que o Thomas Malthus não imaginava é que o avanço tecnológico iria resolver esse problema. Então, no fundo, a produção de alimentos acabou crescendo muito mais exponencialmente do que o aumento da população. O avanço tecnológico, tanto na indústria quanto na agricultura, fez com que a gente não tivesse nenhum problema de falta de alimentos, pelo menos nos países desenvolvidos. Só que essa questão do colapso populacional está ficando cada vez mais evidente. Existem estudos de várias organizações que mostram que a população mundial vai começar a diminuir daqui a algumas décadas. De que provavelmente em 2050, 2060, a população vai começar a diminuir. Isso no fundo não é nenhuma novidade. A gente sabe que países da Europa ou o Japão, por exemplo, já está acontecendo isso, de que a população ano após ano está diminuindo, porque as pessoas têm menos filhos, a população está ficando velha e a quantidade de pessoas nascendo não consegue repor a quantidade de pessoas que estão morrendo nesses países. Essa é a grande verdade. Então Itália, Portugal, Espanha são países que estão sendo afetados por isso, de que a população está ficando cada vez mais idosa. Se a gente olha esse gráfico aqui, por exemplo, da taxa de fertilidade, da quantidade de crianças por mulher no decorrer das décadas. Em média, cada mulher tinha 5 filhos. E isso no decorrer dos anos caiu para 2,44. Então a taxa de fertilidade caiu bastante aí nas últimas décadas. E se a gente olha esse gráfico aqui, por exemplo, a gente vê que apenas alguns países ali da Ásia e países da África em que essa taxa de natalidade continua bem alta. No Brasil caiu de 6 para 1,71. E qual que é o grande problema disso? Bom, porque na verdade a gente acabou construindo uma sociedade completamente dependente do crescimento populacional. Toda a questão de aposentadoria e INSS depende diretamente do crescimento populacional. Porque no fundo quem paga a conta das pessoas que estão aposentadas são as pessoas mais novas que estão trabalhando. Então a partir do momento que você tem mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando, isso acaba gerando um descompasso, que pode gerar problemas bem graves porque a conta não fecha. Sei lá, se a gente olha por exemplo o crescimento do PIB dos últimos 2.000 anos, a gente consegue ver que as últimas décadas esse crescimento foi exponencial. Por causa do avanço tecnológico, revolução industrial e tudo mais. E muito disso também aconteceu por causa do crescimento populacional. Porque nos últimos 2 séculos a população cresceu de forma exponencial. E é uma parada muito louca de se pensar. Que nesse momento a gente está vivendo a época no mundo de maior crescimento. A gente está literalmente na ponta desse gráfico. E é um super privilégio em relação a todos os outros seres humanos que viveram no planeta Terra antes da gente, se a gente parar para pensar. É um super privilégio a gente estar na ponta desse gráfico aqui. Só que talvez com esse colapso populacional, essa taxa de crescimento, o PIB mundial, talvez comece a cair pela primeira vez em séculos. Pelo menos é isso aí que pessoas como Elon Musk, por exemplo, têm falado que pode acontecer. E é meio óbvio que se a população mundial começar a decrescer, isso vai ter um impacto direto na economia. Bom, mas afinal, por que isso está acontecendo? Por que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos? Bom, isso é um movimento que todo mundo já sabe, né? De que os países se tornam cada vez mais desenvolvidos, as pessoas acabam dando prioridade para outras coisas, o próprio acesso a métodos contraceptivos dão um poder de escolha para as pessoas se elas vão querer ter filhos ou não. Então, quanto mais um país se torna mais desenvolvido, a tendência é que essa taxa de natalidade caia. Pelo menos é isso que mostram os dados das últimas décadas. E a questão é que ter filho é uma coisa extremamente cara. Existem alguns estudos que foram feitos pelo governo americano que mostram que você criar uma criança nos Estados Unidos custa cerca de $233 mil em média. Então se você pegar todo o custo que vai ter você
criar uma criança de 0 a 17 anos, mais ou menos, em questão de comida, casa, transporte, plano de saúde, viagens, enfim, todo o custo que envolve você criar uma criança, daria esse valor aqui. E que se a gente fosse converter para real, daria mais de R$1 milhão. É claro que essa é uma realidade dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o valor não seria tão alto assim. Mas mesmo assim, a gente é obrigado a concordar que não seria um valor tão baixo. De que, de fato, você criar um ser humano tem um custo bem alto. Então, hoje em dia, onde as pessoas têm o poder de decisão e onde escolher ter uma carreira de sucesso e ter bastante dinheiro é o que a grande maioria das pessoas querem. E do outro lado, você ter um filho, ter um custo bem grande, as pessoas começam a colocar essas coisas na balança. Você poderia literalmente escolher entre dirigir um carro esportivo, por exemplo, pelos próximos 17 anos. Ou você criar um outro ser humano pelos próximos 17 anos. Com certeza muita gente deve fazer esse cálculo na hora de pensar em ter filhos, né? Porque o cálculo seria exatamente esse. Se a gente parar pra pensar, $233 mil investidos, o quanto que isso não faria de diferença na vida de alguém. Mas é claro que essa não é uma decisão tão fácil, porque afinal o dinheiro não compra felicidade. Como já dizia o John Lennon, "Money can't buy me love." Can't buy me love. Bom, e como é que poderia ser resolvido esse problema afinal? Como é que o colapso populacional pode ser resolvido? Porque se a gente parar pra pensar, o colapso populacional, o fato das pessoas estarem ficando cada vez mais velhas, e isso ser uma tendência global que vai estar acontecendo em todas as partes do mundo, se a gente parar pra pensar quase como se fosse uma espécie de uma doença que vai estar cometendo a humanidade, de que as pessoas vão ficar cada vez mais velhas e eventualmente a população mundial vai começar a decair. E do ponto de vista de espécie, isso é uma coisa completamente problemática, né? A espécie humana vai estar diminuindo no mundo. Bom, eu acho que existem 3 formas de resolver esse problema. 3 possíveis alternativas que o mundo poderia seguir para conseguir resolver isso de certa forma. A primeira delas seria simplesmente deixar acontecer. A gente criou um mundo extremamente complexo, com taxas de crescimento completamente absurdas nos últimos séculos. E talvez agora a gente tenha que simplesmente se conscientizar de que isso não vai mais acontecer. E simplesmente entender que agora a gente vai estabilizar em um determinado local, de que o PIB mundial não vai continuar crescendo. E a gente vai ter que se virar com isso. Porque agora os anseios da sociedade, da grande maioria das pessoas serão outros. E a gente vai ter que simplesmente entender isso. Essa seria uma forma de ver esse problema. A outra forma seria a gente simplesmente mudar os nossos hábitos. Se um dos motivos das pessoas não estarem tendo mais filhos é o custo disso, né, de que o custo de você criar uma criança seria esse valor aqui, valor extremamente alto. Talvez alternativas como, sei lá, uma renda básica universal, que é um tema extremamente polêmico, poderia ajudar nessa questão. Ou até mesmo a questão de tempo, das pessoas trabalharem menos. Talvez já fosse um incentivo para uma retomada do crescimento populacional. Na verdade é uma coisa meio absurda a gente imaginar que a gente trabalha 8 horas por dia, de que todo o nosso horário comercial, digamos assim, tá completamente preenchido e qualquer coisa que a gente tem que fazer, praticamente, sei lá, ir no médico, ir no dentista, fazer uma compra em uma loja que só funciona em horário comercial, a gente sempre é obrigado a pedir autorização pra isso, né? A grande maioria das pessoas precisam pedir autorização no seu trabalho pra poder sair pra fazer essas coisas. Se a gente parar pra pensar, são coisas extremamente básicas. Então eu imagino que talvez daqui a algumas décadas a gente vai olhar pra trás e vai achar absurdo as pessoas trabalharem 8 horas por dia. Até porque a gente tem cada vez mais automações, máquinas, inteligências artificiais que fazem coisas pra nós. Sendo que nessas últimas décadas a gente teve crescimentos tecnológicos absurdos. Então essa seria uma segunda forma de resolver esse problema. Mudar o hábito das pessoas. E a terceira forma, e talvez mais interessante, seja resolver esse problema com tecnologia. Eu lembro que quando eu era criança, existia esse clipe do Pearl Jam, que é uma banda grunge dos anos 90, e tem umas imagens muito loucas nesse clipe. E uma das partes do clipe é essa daqui, onde mostrava a produção de bebês em uma indústria, dizendo que isso seria a evolução. Mas recentemente eu acabei encontrando esse tweet aqui, que tinha esse vídeo de, sei lá, um bezerro sendo criado artificialmente num útero artificial. Isso, se a gente parar pra pensar, é uma coisa muito louca, né? Da gente ter conseguido desenvolver esse tipo de tecnologia. De a gente criar um outro ser quase que 100% de forma artificial. E talvez o único jeito de a gente salvar a humanidade seja exatamente assim, desenvolvendo tecnologias que vão fazer com que o nascimento de pessoas seja muito mais fácil, de que a gente consiga produzir seres humanos em massa, quase como que numa linha industrial. Isso parece uma coisa meio bizarra de se pensar, mas muito provavelmente é o caminho que a humanidade está seguindo. Daqui a algumas décadas a gente vai ter esse tipo de tecnologia disponível, e vai ser só uma questão ética se a gente vai querer utilizar elas ou não. E principalmente quem que vai ter o poder de fazer isso. Se serão os governos que vão poder ter a autoridade de criar outros seres humanos, se serão as empresas que desenvolveram essas tecnologias que vão poder fazer isso, ou se vai ser, sei lá,
A Igreja Católica Romana, que nos porões do Vaticano vai usar todo o dinheiro que eles têm para desenvolver essa tecnologia e produzir seres humanos que afinal são a imagem e semelhança de Deus. Então, se o colapso populacional vai colocar a humanidade em risco, e daqui a algum tempo a gente vai ter tecnologias que vão permitir a produção de seres humanos de uma forma quase que 100% artificial, talvez essa questão de a gente produzir seres humanos em máquinas, em larga escala, que é só uma coisa de filme, e que parece uma coisa completamente absurda de se pensar, talvez seja a alternativa mais cogitada para salvar a humanidade do colapso populacional.